professoras, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde aqui, nesse encontro bom, nessa conversa boa sobre a Semana do Planejamento 2021. E hoje nós vamos estar conversando sobre língua portuguesa, terceira série do ensino médio, e temos aqui conosco o professor Paulo Alexandre. Seja muito bem-vindo, Paulo. Está com a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde, professores, professoras. Tudo bem? A gente mais uma vez se encontra. O ano passado tive o prazer de estar com vocês na terceira série. E esse ano estamos de novo, né? Então, para quem não conhece, sou o professor Paulo Alexandre, também professor de língua portuguesa, como todos vocês. Também trabalhando aí com formação de professores, tenho estudado curso de pedagogia, como vários colegas também estudam, e também com estudos em gestão escolar, né? A gente fez uma conversa, então, de julho, mais ou menos, setembro, até o final do ano, a gente fez uma boa conversa, né? Na verdade, o processo foi um processinho longo, e a gente fez uma boa conversa sobre as nossas sequências de atividades do nosso material do Aprender Sempre. Hoje, a gente retoma o nosso trabalho e avança um pouco mais nas discussões que nós vamos ter, então, do material que vem para 2021. Então, a gente vai começar agora a falar sobre a sequência de atividades de 2021. Eu sei que está todo mundo chegando, é a nossa semana de planejamento, então a gente agora vai retomar, vai discutir, vai falar um pouco sobre o nosso material da sequência de atividades 1 de 2021. Eu vou só fazer uma coisa que é de praxe, já nos nossos encontros. O nosso material, ele está disponível lá na página da EFAP. Então, se você quiser seguir lá no nosso material da EFAP, é o mesmo link que a gente usava, né? Então, todas as sequências de atividades estão lá na página da EFAP. Você vai lá no seu navegador, efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista, /ensino-médio, /aprender sempre-EM. Nosso material é ensino médio. Ou você joga também no site de busca, né? Aprender Sempre, EFAP, você vai achar. E o nosso material, no caderno, ele está separado, né? O caderno do professor e o caderno do estudante, o caderno do aluno. O caderno do professor é esse volume 1, que está da primeira até a terceira série, tá? E o caderno do estudante está separado com português e matemática. Então, esse é o nosso material, essa aqui é nosso caminho para acesso ao nosso material. Tudo bem? Então, vamos aqui avançar a nossa conversa. Bom, nós temos alguns objetivos para tratar, algumas coisas para conversar hoje. Precisamos ter em mente que o nosso material, que a nossa discussão vem de algumas falas que são as seguintes. A gente tem o seguinte propósito para dizer para vocês. Toda a nossa sequência de atividades, essa sequência primeira desse material, o ano passado nós tivemos sequências de 2020 e apresentamos ao final de 2020 a sequência de 2021, lá no finalzinho, foi nosso último encontro. Mas a gente vai retomar essa sequência de 2020 com algumas coisas que eu falei no último encontro para vocês e vai ampliar essa conversa. A ideia aqui é que a gente reflita um pouco sobre as implicações da matriz de habilidades essenciais. Então, professores, professoras, peço que vocês tentem sempre perceber quais são as habilidades essenciais que a gente vai discutir e como é que essas habilidades vão trazer uma implicação no nosso trabalho pedagógico
especificamente no que a gente vai chamar de recuperação e aprofundamento de aprendizagem. Como é que essas habilidades vão se articular? Vamos pensar também em como essas habilidades, como é a articulação dessas habilidades com o que está previsto nessa sequência, né? E vamos tentar aqui fortalecer o nosso planejamento pedagógico a partir de discussões de estratégias que a gente vai ter para o desenvolvimento do nosso trabalho. Aqui, e é muito importante falar isso para vocês, que a gente está trocando, tá? Eu fiz uma leitura prévia desse material, uma discussão prévia, um preparo prévio, mas aqui é uma troca. Aqui, professoras, professores, é muito importante que a gente se aproprie do material que a gente vai usar como fonte de trabalho. Então, é esse já de cara o primeiro desejo que eu peço para vocês, assim, que vocês tenham para si. Apropriem-se do material, para que a gente possa se apropriar desse material e ampliar as discussões propostas nele. Tudo bem? Então, com esses objetivos, vamos guardar o seguinte: todos esses objetivos são centrados em reflexões referentes às perspectivas de aprendizagem que nós teremos sobre os nossos estudantes. É muito importante que as várias habilidades que integram essa sequência fazem parte de um conjunto grande que estão sempre pensando qual é a minha habilidade essencial, como as minhas habilidades de suporte, que é um conjunto grande, vão ajudar a pensar. Então, já pensem, já tenham para vocês o seguinte pensamento: o que essa sequência de atividades vai dizer em relação ao que os estudantes podem trazer de conhecimento prévio e o que é que pode ser agregado a esse conhecimento que os nossos estudantes têm? De modo que a gente tem que buscar, dentro da nossa limitação, a melhor aprendizagem significativa e também podendo aplicar esses conceitos todos nas diversas situações de aprendizagem, ok? Essas reflexões estão sendo postas para que nós possamos pensar juntos. Aqui, a gente tem que buscar a ideia do nosso material, que é tentar recuperar e aprofundar conhecimentos. Então, aqui eu faço uma etapa de facilitador e vocês farão a outra etapa de facilitador. É um convite. Vamos juntos, ok? Bom, a nossa agenda do dia, então, de fato é essa aqui. A gente vai falar sobre a matriz de habilidades, né? E essa priorização do currículo paulista, o desenvolvimento das habilidades essenciais a partir das propostas do material, e vamos falar um pouquinho de planejamento. Então, no primeiro momento, nós falaremos do que seria, né, o elemento contextualizador das matrizes de habilidades essenciais. Também é muito importante perceber que tudo isso está sendo colocado num viés que vai buscar, então, esse planejamento, essa avaliação e esse aprofundamento de todo o trabalho que está feito. Então, a gente conversa um pouquinho, no primeiro momento, sobre a matriz das habilidades, depois, sobre o desenvolvimento das habilidades nas propostas. Então, o primeiro momento pode parecer um pouco teórico, precisamos entender como ele funciona. No segundo momento, como desenvolver algumas habilidades e perceber como essas habilidades são potencializadas a partir das propostas dos materiais, né? E no terceiro momento, a gente discute um pouco sobre planejamento. Como é que a gente vai trabalhar neste ano ainda de retorno gradual às escolas, cada cidade com uma realidade, ainda com coisas incertas, né? Como é que a gente vai pensar em planejar o nosso trabalho? Mais uma vez, então, eu falo que essa sequência de atividades foi trabalhada no ano passado, no final do ano passado, quando a gente falou de recursos digitais para servir de apoio para esse trabalho, e é bem provável que talvez alguns de nós tenhamos de usá-los também, tá? Então, vocês podem buscar lá no canal
dos vídeos, né, no ambiente de aprendizagem também, virtual de aprendizagem, os slides, os vídeos e recuperar as formações anteriores também, tá bom? Vamos lá, então, aqui agora. Quando a gente vai falar do que é matriz de habilidade essencial, a gente precisa entender o seguinte. Toda sequência proposta é estruturada a partir de um conjunto de habilidades, uma ou mais, né, que serão chamadas de habilidade essencial. Essa habilidade essencial, ou essas habilidades essenciais, são a habilidade mestre e serão o nosso fim, na verdade, onde a gente pretende chegar. E para que a gente consiga chegar nessa habilidade fim, teremos habilidades de suporte dessa habilidade essencial. Então, a gente tem, muitas vezes, uma habilidade que pode ser de suporte num ano e se torna essencial no outro. São habilidades que vão sendo construídas a partir de um percurso formativo e elas vão sendo sempre desenvolvidas em articulação. Elas são articuladas e são complementares. Cada atividade proposta serve para potencializar as habilidades, garantindo que ao final de cada sequência a gente tenha um percurso coeso de aprendizagem para os nossos estudantes. Pois bem, agora, quando a gente vai falar de habilidades essenciais, a gente tem que começar a perceber o que o currículo vai propor para a gente. Pode parecer que esteja pequeno para alguns de vocês a imagem. Eu vou fazer a leitura aqui e aí a gente vai conversando, tá? Bom, a gente precisa priorizar, então, essas habilidades que nós chamaremos de habilidades essenciais. A gente precisa refletir, então, qual é o sentido de ter essas habilidades essenciais? A gente foca nessas habilidades a partir de uma matriz, porque elas vão indicar, então, quais são os pontos essenciais da aprendizagem de cada etapa que o nosso aluno tem, né, e que nós podemos sempre orientar para organizar o nosso trabalho pedagógico. Aí, é importante que a gente priorize, então, essas habilidades essenciais para que a gente consiga ajustar as aprendizagens do nosso estudante, ok? O nosso tempo pedagógico foi completamente modificado em 2020. Então, a partir disso, quais são aqui as nossas necessidades? Cada um de nós tem uma realidade nova aqui, né? Então, para que a gente comece a perceber o que priorizar dentro desse ajuste do nosso tempo pedagógico, é um tempo pedagógico que foi comprometido, se tornou reduzido, é um tempo pedagógico completamente novo. Então, vamos entender aqui. É importante entendermos por que a escolha de se estruturar as sequências de atividades foi assim feita. Em primeiro lugar, aprender, é o primeiro tópico aqui, é necessário aprender aquilo que é essencial para que o nosso estudante consiga avançar para o ano seguinte. Então, é assim, em 2020 ele teve perdas, com certeza, mas o que é essencial? Eu tenho que passar 2020, ele tem que ter aprendido o quê? Então, é isso que eu vou priorizar como a minha habilidade essencial. Essa habilidade essencial, isso que é priorizado, se relaciona com algumas evidências científicas, que são as evidências internacionais, que indicam que nós vamos precisar ajustar as aprendizagens do que é essencial para que a gente possa cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curtos. Então, a gente está tendo um ano acadêmico, em teoria, mais curto. Como é que a gente ajusta isso? Também devemos ter em mente que a gente precisa destacar que essas pesquisas também indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, as devidas condições, tende a ter um impacto negativo. Então, a gente aqui está tentando
rearranjar. Será que eu vou ensinar o conteúdo do segundo ano, que eu não tive, agora no segundo e no terceiro ano? Vou juntar dois conteúdos? Como é que a gente faz isso, né? Será que aquela visão historiográfica da literatura que a gente ensinava vai fazer sentido agora? Como é que a gente mapeia isso? Então, a gente vai mapear por habilidades. Com a suspensão, então, das atividades presenciais, o nosso tempo pedagógico foi completamente modificado. E, mais do que nunca, a gente precisa priorizar as aprendizagens essenciais para que a gente tenha o estudante com uma boa trajetória. Então, aqui, gente, é muito importante que a gente vai fazer cortes e a gente vai selecionar conteúdos que sejam valorosos nesse processo todo aqui, né? Então, é isso aqui que a gente vai ter que trabalhar nesse ensino, seja ele presencial, seja ele remoto, seja ele híbrido. Com essa modificação do tempo, né, e com a dificuldade de acesso, como é que a gente reorganiza isso, né? Vamos avançar mais um pouquinho e conversar. A letrinha pode estar pequena, mas vamos juntos. Então, o que é uma matriz de habilidade essencial? É o seguinte, a matriz de habilidade essencial trata-se de uma priorização do currículo paulista e do currículo oficial do ensino médio, a qual vai cobrir as habilidades e conhecimentos fundamentais imprescindíveis para que a gente avance na trajetória. Então, essa é a definição. Para isso, então, a gente vai avaliar, vai buscar como habilidade essencial aquelas do ano, série em que o estudante se encontra e aquela de anos anteriores que vão servir para que ele avance. Então, é possível que muitas vezes num primeiro ano de ensino médio, eu retome uma habilidade do sétimo, da primeira série, que eu retome uma habilidade da sétima série, do sétimo ano, ou do oitavo ou do nono ano, por exemplo, porque serão habilidades necessárias. A matriz também orienta a produção do material didático de recuperação e aprofundamento, que é o material do Aprender Sempre de língua portuguesa e matemática, e a seleção de trechos dos materiais regulares. Essa matriz também norteia as avaliações diagnósticas intermediárias, né? E dos processos que são produzidas pela Secretaria da Educação e a Frente de Formação, dando coesão para as nossas ações. Então, aqui, gente, a gente precisa entender o seguinte, é tudo interconectado, pensando na verticalidade do processo. No momento em que eu estou agora, de onde eu venho e para onde eu vou prosseguir. Então, em que momento a gente consegue organizar a vida do nosso estudante? Como a gente consegue organizar a vida do nosso estudante para que ele possa avançar no seu percurso de aprendizagem? É pela matriz de habilidades essenciais. Tudo bem? Então, a partir dessa matriz e dessas habilidades, a gente vem com a seguinte fala. Como é que a gente vai poder desenvolver habilidades essenciais a partir das atividades propostas nos materiais da Secretaria da Educação de São Paulo? Pois bem, o nosso material base é o material chamado Aprender Sempre, que é um material que busca um processo de recuperação das aprendizagens, né? Nesse momento da pandemia, principalmente. O nosso material, a gente já usou um material anterior, vocês sabem disso, que era um material chamado São Paulo Faz Escola, que agora terá um novo nome, que é o material do currículo em ação. Aqui no nosso material ainda aparece a nomenclatura São Paulo Faz Escola, porque é o material que a gente estava utilizando como base. Já já vocês vão ver uma relação que a gente vai fazer aqui. Então, por favor, fiquem atentos, que vai aparecer para vocês aí o material chamado Currículo em Ação, tá? Vou aproveitar esse momento que eu estou fazendo uma pequena digressão e vou dizer o seguinte para vocês. Nós teremos, ao final da nossa atividade, uma avaliação do nosso trabalho de hoje. Eu vou pedir para a Kátia soltar um link para vocês no chat,
que é o link de uma pesquisa. Se vocês puderem já, a hora que o link aparecer aí para vocês, já irem clicando nesse link, para deixar ele aberto aí no seu navegador, para que a gente possa depois, para que vocês possam fazer uma análise da nossa formação. Isso vai ser de muita valia para a gente, tá bom? Então, eu vou falar isso mais vezes, tá? Então, Kátia, pode soltar o link para eles no chat, tá? Por gentileza. Aqui também, gente, para mim é importante dizer para vocês que eu preciso focar, nós todos precisamos focar na seguinte questão. Vamos lembrar do seguinte: os nossos estudantes se afastaram da escola, eles estão aí há 8, 10 meses afastados da escola. Retornando agora, qual que é o papel de cada um deles nesse processo de aprendizagem? Então, conhecer o material e poder oferecer para o estudante o melhor que esse material tem, e aí, é claro que também tem o nosso toque no nosso trabalho, mas poder oferecer o que esse material tem já é um ponto de partida bastante importante para a gente ter alguma coisa comum de trabalho, mas conhecer o material é fundamental, tá? Então, para poder conhecer o nosso material, eu já vou fazer aqui a primeira indicação, e na terceira série do ensino médio, o material trabalha com a gente a seguinte habilidade, que é chamada de habilidade essencial. Temos uma habilidade essencial, vocês verão agora. Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, personagens, marcadores de tempo, de localização, sequência lógica dos fatos, na construção do sentido do romance e do conto do século XIX, apropriando-se deles no processo de elaboração de sentido. Aqui já antecipo para vocês que esse material fará um trabalho com aquela visão romântica, realista, até ali mais ou menos no final do século XIX. Antes que vocês me perguntem, Paulo, mas a terceira série começa a trabalhar com, com as vanguardas europeias, com o século XX. Lembre-se que nós estamos no processo de recuperação, tá bom? Então, a terceira série retoma habilidades da segunda série, tudo bem? Agora, nós temos uma lista longa de habilidades, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês algumas delas, tá? Na verdade, a gente vai ver todas elas. Mas é uma listinha longa. São 9 habilidades, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou fazer uma leitura mais pausada de cada uma delas e vou fazer um pequenino comentário. Então, vamos lembrar de uma coisa, eu vou chamar a atenção para algumas coisas que eu tenho aqui nas minhas anotações. Todas as habilidades, tanto a essencial quanto as de suporte, neste caso aqui, estão a serviço da leitura e da análise linguística. Evidentemente, a produção de texto também entra aqui. São habilidades importantes a serem desenvolvidas, visando a aplicação dos conhecimentos a ela articulados em outras situações e contextos, né? Como, por exemplo, produção de texto que mobiliza o conhecimento construído ao longo do nosso trabalho com essa leitura. Então, esse material, já antecipa uma coisa para vocês entenderem. A última atividade desse material, que eu vou falar daqui a pouco, retomando uma coisa que eu já tinha comentado com vocês, a última atividade desse material é a produção de um e-book, produção de texto. Paulo, você acabou de me dizer que esse material está a serviço da leitura e da análise linguística, claro. Leitura e análise linguística, materializando essa leitura e essa análise linguística numa produção de texto ao final de toda a sequência das atividades, tudo bem? Então, vejamos lá. São habilidades importantes de serem desenvolvidas, visando inclusive a aplicação, como eu disse, né, para a produção de texto, e elas vão ser convocadas o tempo todo no trabalho com texto literário, aqui do período romântico e do período realista. Para que a gente tenha uma visão geral e a que se propõe essas habilidades, nós temos aqui 2 grupos. O primeiro grupo são habilidades ancoradas num processo mais próximo da leitura. Então, vejamos aqui. Estabelecer relações entre as informações do texto lido e outras de conhecimento prévio.
distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto literário e o momento da sua produção, situando o contexto social e político, a identificação em textos literários do século XIX e XX das relações entre tema, estilo e contexto de produção, isso é extremamente importante, e o reconhecimento das diferenças e semelhanças entre os textos literários, os gêneros literários narrativos, o conto e o romance, por exemplo, tá? Então, a gente viu a primeira habilidade, que é de leitura, a segunda habilidade, que é de leitura, a terceira habilidade, que também é de leitura, a quarta, que é de leitura. Paulo, é só uma leitura para reconhecimento de informação, não só reconhecimento de informação e distinção, né? É um trabalho um pouquinho mais refinado. A gente não vai parar aqui no mero reconhecimento do enredo, ao contrário. A gente vai olhar aquilo que está sendo produzido na narrativa e vai começar a estabelecer no nosso estudante a possibilidade de uma leitura um pouquinho mais aprofundada. Tudo bem? O nosso segundo agrupamento traz agora 5 habilidades. É um agrupamento também baseado na leitura, mas eu vou chamar a atenção aqui para vocês que elas têm uma questão da organização textual e da narratividade. Enquanto naquela primeira eu só olharia reconhecimento entre gêneros, aqui eu vou reconhecer as características do gênero romance. Então já observem, eu preciso, como indicação, como habilidade básica, reconhecer a característica do gênero romance. Também preciso reconhecer os elementos básicos da narrativa literária. Aqui é a construção dos elementos da narrativa. Preciso inferir a tese, o tema e o assunto principal no gênero romance. Também preciso analisar num texto os mecanismos que são utilizados na sua construção. Então, aqui eu tenho um pouquinho de análise linguística, pensando na construção do gênero. E identificar os tempos verbais, né, no eixo presente e pretérito, para reconhecer os eventos anteriores e posteriores a esses tempos, né, relacionados a esses tempos. Então, se um fato acontece numa narrativa, qual é a relação do verbo com isso, tá? A gente precisa fazer o nosso estudante tentar perceber essas marcas linguísticas que ajudam a enxergar essa narratividade. Tudo bem? Até aqui, gente, é um reconhecimento, essas habilidades estão lá no nosso material, naquilo que eu mostrei para vocês, tá? Bom, vamos lá. Eu espero não estar indo tão rápido, gente. Se precisar de alguma indicação, vocês coloquem no chat, que aí o pessoal me passa, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, gente, então fizemos um primeiro momento e estamos avançando aqui no segundo momento da nossa conversa, né? Vejamos. Gente, eu recebi a informação aqui que o nosso chat está fechado, mas se tiver indicações aí, vocês me falem, tá? Kátia, o chat está aberto? Você sabe me dizer se o chat já está aberto? Pode me sinalizar, tá bom? Estou acompanhando aqui, tá bom? Gente, vamos lá avançar um pouquinho? Então, nesse novo momento de conversa aqui, a gente vai começar a trabalhar com o exercício de analisar uma das habilidades, né, nas atividades. Então, a gente precisa conhecer a atividade e colocar a seguinte pergunta para a gente. Como é que eu aplico a atividade de modo a desenvolver a habilidade proposta? Depois a gente sistematiza isso. Mais uma vez, gente, esse quadro das aulas aqui não é novidade para ninguém. A gente, se for novidade para vocês, já vou explicar o que é. Ele é o nosso quadro de aulas da nossa
atividades 1 de 2021. Essa sequência de atividades, ela traz, então, aquela habilidade essencial que nós falamos agora há pouquinho, que eu vou colocar de novo aqui para vocês verem. Essa habilidade, então, de reconhecer os elementos que estruturam o texto narrativo na construção do romance e do conto, apropriando-se deles no processo de elaboração do sentido. Serão 8 aulas que vão se articular em atividades relacionando habilidades de suporte àquela habilidade essencial que é a minha habilidade macro, né? Então, aqui nós temos 8 aulas que organizam o nosso trabalho. A sequência de atividades 1 de 2021 tem o foco em literatura. Ela dá maior ênfase, como eu disse para vocês, para as produções do romantismo brasileiro, um conteúdo que seria abordado na segunda série. O recorte desse conteúdo se deve, então, àquela finalidade fundamental deste nosso material, que é promover a recuperação, para quem precisar de recuperação, e o aprofundamento dos conteúdos que deveriam ter sido ensinados na segunda série em 2020 e que foram comprometidos pelo contexto da pandemia. Eu vou fazer aqui um comentário rápido, com base nas anotações, sobre o conteúdozinho de cada atividade, tá? A nossa aula número 1, onde o título que aparece Não é só arte pela arte, ela propõe para a gente uma análise, a leitura do poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, muito conhecido, um texto canônico do romantismo, né? E vai associar essa leitura ao contexto de produção dessa obra. A aula 2, chamada de Nada é por Acaso, proporá a leitura do romance, de um trecho do romance Iracema, e vai tentar buscar aqui também a filiação deste texto com o romantismo brasileiro. E tem uma coisa muito importante aqui, que já vai ser priorizada na nossa leitura. Quais seriam os sentidos produzidos a partir do uso de adjetivos e figuras de linguagem? Então, só para lembrar para vocês, Iracema é muito utilizado, né? É muito famoso quando a gente vai trabalhar com as comparações e com as metáforas. Comecem a lembrar desse repertório comum aí, tá? As aulas 3 e 4 têm um título bacaninha, Leio, Logo Existo. Amplia a leitura do romance com o estudo das características da linguagem usada na literatura romântica, né, propondo, então, a comparação do trecho de Iracema lido anteriormente com a Escrava Isaura de Bernardo Guimarães. Então, eu saio de um romance histórico indianista para um romance mais urbano, né? Então, aqui eu tenho essa comparação, essa leitura comparada entre textos, também para ser focada, né? Avançando ainda nesse material, eu tenho a aula 5, que fará para a gente o estudo de um trecho do romance Senhora, também do José de Alencar, agora um romance urbano típico, em que a gente vai perceber que costumes e valores sociais relativos à figura feminina e à sociedade, claro, são marcantes nesse momento. A gente precisa ler esse material com um certo tom de criticidade. Então, criticidade em que sentido? Quando eu vou propor ao meu estudante a leitura de algum trecho, por que esse trecho está escolhido? O que eu quero provocar no meu estudante? Então, é esse convite a vocês, professores. Eu sei que aqui não é ensinar ninguém a trabalhar, é trocar com vocês, mas é dizer, ora, na hora de fazer essa leitura, o que a gente quer desse estudante? A gente quer que ele faça apenas localização de informação ou quer que ele tenha uma leitura um pouco mais profunda, onde ele possa inferir alguma coisa, dar opiniões, ter uma leitura um pouquinho mais refinada? É esse o nosso desejo, vamos propor isso para o nosso estudante. Na aula 6,
chamada de Quem Conta um Conto, já tem uma outra visão aqui. É um texto representativo do realismo brasileiro, Machado de Assis agora, né? É um conto chamado Adão e Eva, onde a gente vai tentar buscar aqui agora, num texto um pouco menor, a estruturação do texto-conto, para olhar os elementos da narrativa. E a aula 6, que ainda é uma aula de leitura, vai desembocar na aula 7 e na aula 8. Aula 7 e aula 8 propõem a produção de contos que vão compor uma coletânea que vai ser organizada num e-book. Então, vamos lá aqui. Essa aqui é a nossa sequência de aulas, né? São 8 aulas, então. Reparem, a gente começou só por leitura, leitura, leitura. É claro que tem identificação de elemento, que tem sempre alguma indicação a ser colocada lá, mas nós temos uma referência agora aqui para uma produção textual. A gente vai falar sobre ela já já, tá? Eu vou aproveitar mais uma vez esse momento para retomar para vocês. Vou pedir, Kátia, você coloca para a gente lá no chat o nosso link da avaliação, que ao final da nossa conversa, o meu desejo é que os professores possam colaborar conosco e preencher a avaliação, tá bem? Então, professores, esse é o pedido. Vamos aqui um pouquinho mais. Agora a gente vai tentar conhecer, né? A gente vai reconhecer, né? Uma atividade da sequência, aqui a gente vai falar de 2 atividades, né? De 2 trabalhos, e vai observar como é que uma atividade é descrita para a gente. A atividade 7 e 8, lá no caderno do aluno, tem a seguinte questão. É um bloco de 2 aulas. Qual que é o objetivo? O objetivo então vamos por partes aqui. Aqui eu vou só dizer para vocês, vamos contar o spoiler. O spoiler básico nossos alunos produzirão textos. Paulo, 2 aulas não é suficiente para produzir textos, de mais tempo. Mas vamos pensar aqui, essas 2 são as 2 aulas finais da nossa sequência. Então, já estou sinalizando para vocês, e eu preferi aqui começar pela aula final da sequência, para vocês entenderem onde a gente pretende chegar. E, ao saber onde a gente pretende chegar, sabendo onde eu vou chegar, onde eu pretendo chegar, eu consigo organizar melhor o meu percurso. Então, professores, vocês podem ir aqui, passando para os seus estudantes ideias que vão ajudar a concretizar essa produção textual. Antecipo para vocês, aliás, retomo para vocês, que lá nas formações do ano passado, a gente falou de construção de rubricas, a gente construiu rubricas juntos, propôs algumas coisas, né? Então, pensem nisso, nessas construções de rubricas, nesses modos de ir avaliando, em pequenas atividades que ajudem a pensar nessa textualidade que o seu estudante vai ter que construir ao final do trabalho, né? Bom, vejamos aqui. Como objetivo, reparem, temos empregar os tempos verbais no eixo do presente ou do pretérito do indicativo para reconhecer eventos anteriores e posteriores a esses tempos a serviço do texto. Então, aqui, gente, a gente não está preocupado identificação do tempo verbal ou classificação do presente do indicativo, ou do pretérito perfeito ou imperfeito ou mais que perfeito, mas sim tentando perceber qual é o tipo de encadeamento que isso ajuda a dar na narrativa. A gente vai estruturar o roteiro para a produção textual de um conto e a gente vai produzir um e-book. Esse e-book, o pedido é que esse e-book seja... Hoje eu vou ler a instrução que é dada para os estudantes e vocês vão ver aqui, tá bem? Aqui é a instrução dada para o nosso estudante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então é assim,
Estudante, em posse de seu caderno de anotações e de acordo com as orientações do seu professor, a partir de agora, daremos início ao momento do brainstorm, em que você usará a imaginação e a criatividade para produzir o seu texto narrativo, conforme as orientações a seguir. Você poderá trazer para o seu texto as experiências de acontecimentos ocorridos na escola, na casa, nos momentos de lazer. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou chamar a atenção. Vocês repararam que a gente leu narrativas do século XIX e vai produzir alguma narrativa que vai trabalhar com coisas mais atuais. Então, reparem, por mais que eu tenha usado a leitura de textos mais antigos, eu preciso tentar articular isso com a atualidade, com a contemporaneidade, tá? Busque na sua memória fatos ocorridos em comemorações familiares, apresentações culturais e outros, né? Lembre-se de não citar nomes reais. Aqui, eu gosto muito de dizer isso para os meus estudantes. Quando você chama uma pessoa de Paulo, eu sou aqui o Paulo, que já tem uma imagem construída. É o Paulo que está dando a formação, é o Paulo que é o professor, é o Paulo que é o irmão. Mas se eu chamar o personagem de jovem ou de rapaz, ou simplesmente criar um outro nome para ele, eu tiro dele essa carga de definição que eu já tenho e coloco aqui eu tenho liberdade de colocar as características que eu quiser. Então, eu já trabalho com a adjetivação. Eu já construo pelas ações do personagem o sentido da adjetivação e das comparações que eu estudei lá na Iracema. Tudo bem? Existem mais aplicações para isso tudo, tá? Por exemplo, voltando aqui ainda. Nesse brainstorm, é um momento interessante de vocês começarem a dizer para os seus estudantes o que tem que ter no nosso texto. É aqui, só para ajudar vocês a pensarem, é aquele momento da construção da rubrica coletiva. Ainda vou retomar mais uma vez aqui as formações do ano passado, onde a gente comentou do trabalho da professora Kátia Bracklin. A professora Kátia Bracklin trabalha muito com construção de rubricas coletivas com seus estudantes. Tem vídeos na internet, se você jogar Kátia Bracklin, eu soletro, falo devagar, Kátia com K, o nome dela, né? Kátia Bracklin. Então é B-R-A-K-L-I-N-G, Kátia Bracklin. Então a professora Kátia Bracklin faz esse tipo de construção e a gente consegue trabalhar e ver isso como alguém faz. Então, fazer essa conversa com os nossos estudantes e garantir, olha, o texto, para ser um bom texto para essa turma, tem que ter isso, isso, isso e isso. Esse e-book vai ser um e-book temático? Vai ser um e-book que vai falar sobre, sei lá, uma questão do adolescente, que vai falar sobre a dificuldade na pandemia, sobre como eu usei a informática para sobreviver a 2020, enfim. Isso tudo é construído coletivamente. Ainda, reparem, o que tem que ter esse conto? A estrutura formal da narrativa curta. Então, desde o começo, já comece a estabelecer com o seu estudante a diferença entre conto e romance, ok? Entre conto e romance. E vamos pensar um pouquinho, né? Aqui, gente, essa parte inicial aqui nada mais é do que a instrução que a gente dá para o nosso estudante. Então, ponto de partida é esse. O estudante tem que garantir isso aqui é mínimo. Então, ó, o texto literário possui uma estrutura fechada, história com começo e um único conflito, narrativa que tem introdução, desenvolvimento, clímax e fechamento. Ok? Então, é aquela narrativa que fecha num capítulo. Eu brinco muito, gosto de trazer para o estudante a diferença de conto, novela e romance, logo de cara, e mostro para o nosso estudante que a novela de TV que ele vê hoje, na verdade, é um romance do folhetim. E o que é o está mais próximo aí, a gente poderia estabelecer isso, de uma novela, é aquela narrativa intermediária, que seria talvez uma série de poucos capítulos, e o que é um conto, talvez fosse somente aquele um episódio que é fechado em si mesmo, um único conflito, ou pouquíssimos conflitos, que se resolvem nele, tá? Então, é isso. Eu não posso dar para o meu estudante a liberdade de falar de muitas coisas, mas sim, eu tenho que garantir que ele trabalhe com o conto,
aquela narrativa com uma única célula dramática. Tá certo. Então, eu tenho aqui para vocês 4 habilidades. 4 habilidades. 4. Vocês vão responder aí no chat para mim A, B, C, D ou E. A tarefa que a gente vai ter é a seguinte: produzir um conto. Você sabe que é isso que você vai ter com o seu estudante, produzir um conto. Nós vamos interagir agora, tá bem? Ao produzir um conto, eu vou pedir que vocês escolham só uma das habilidades, tá? Tenta dizer assim: para poder trabalhar com o conto, eu preciso conhecer uma habilidade. Se você tivesse que garantir só uma habilidade. Então, Kátia, a gente vai abrir o chat agora para a gente interagir. Vou dar aí uns 3 minutinhos para os nossos colegas interagirem, tá? Então, a gente vai começar a... Se o professor, por acaso, quiser fazer um pequeno comentário também, na hora que estiver escrevendo, e for interessante, Kátia, aí você me passa também, a gente comenta, tá? Mas aqui, gente, nós temos 4 habilidades. Eu vou pedir que você escolha só uma. Só uma. Qual dessas é favorecida principalmente com esse trabalho, produzir um conto? Ok? Vamos lá, então aí o chat fica aberto, Kátia. Então, a hora que começarem a ter contribuições aí, você me fala, tá? Uma delas é a mais favorecida. A gente como eu penso, a gente vai conversar já, tá? Temos aí as habilidades: reconhecer os elementos da narrativa, analisar em um texto os mecanismos linguísticos, identificar em textos o uso de tempos verbais no presente e no pretérito, né? Aquele que a gente falou, e reconhecer as principais diferenças e semelhanças entre gêneros literários narrativos. Escolha uma, por favor. Letrinha no chat, por favor. Professor, tem já participação aqui. A maioria deles estão respondendo que é a letra A, mas temos professores também colocando letra D e letra C, menos professores. A maioria respondeu que é a letra A. Vamos lá. Temos aí já alguma coisa, Kátia? Abre o microfone, por favor, que a gente não te ouve. Perdão, desculpa. A única que não daria, a professora Vanessa. A gente não te ouve ainda. Ainda não? Eu abri aqui. Professores, eu aproveito, sinalize se meu áudio tá bom para vocês, tá? Por favor, tá? Agora, consegue me ouvir? A gente ainda não te ouve, Kátia. Não! Gente, a Kátia vai sinalizar para mim. Vocês Kátia, vão ter que fazer a pelo que aparece de leitura, maioria aí para mim, você coloca 1, 2, 3 ou 4. Eu tô vendo a Kátia aqui. E a Kátia vai sinalizar para mim. Vou fazer Libras. O que tá aparecendo em maioria aí, Kátia? A, B, C, D. 1, 2, 3 ou 4? A, B, C ou D? A tá aparecendo? Mais. Tá bom, a Kátia tá dizendo que é A que tá aparecendo. Eu tenho quase certeza que talvez tenha aparecido para alguns colegas a alternativa D. Eu sei que coça a mão. A Kátia tá fazendo que sim com a cabeça. Sim. Coça a mão para falar que é a D. Sim. Coça a mão, eu também coço. Se tivesse que falar de 2 habilidades, eu falaria A e D. Mas se eu tivesse que escolher primeiro uma habilidade somente, eu escolheria, e eu vou dizer para vocês por que eu escolheria a habilidade A. A gente precisa produzir um livro de contos. Eu vou voltar aqui na habilidade D um instantinho, só para vocês verem. A habilidade D aparece reconhecer
as principais diferenças e semelhanças entre gêneros literários narrativos. Então, reparem, para poder conhecer semelhança e diferença entre gênero literário e narrativo, se eu não souber de onde eu parto para o gênero narrativo, gente, eu não consigo chegar nesse avanço. Essa habilidade D já é, eu diria que é um segundo passo da habilidade A. Aqui, eu sei, a mão coça, eu adoraria falar D também. Eu adoraria que eu não precisasse falar para ninguém, gente, que eu tenho estudante que talvez não reconheça o elemento básico da narrativa. Mas eu preciso garantir que todo mundo reconheça isso. Só para vocês entenderem como isso é muito relevante para a gente, e a gente precisa garantir isso, a gente não teria, se isso fosse muito comum, a gente não teria um problema, por exemplo, em exames, em vestibulares, em Enem ou coisa parecida, de estudante que tem que produzir um texto argumentativo e produz narrativa no lugar. Por exemplo, a gente tem muito estudante que numa prova de avaliação confunde o gênero. Então, gente, precisamos sim garantir que o estudante consiga reconhecer os elementos básicos da narrativa literária. Então, ó, reparem, se eu não souber... então, assim, já vou sinalizar para vocês uma coisa importante. Sempre que vocês forem ler os textos com seus estudantes, tentem pensar em algumas coisas elementares. Poxa, elemento da narrativa, personagem, espaço, tempo, o conflito, foco narrativo. Quando vocês estiverem lendo os textos com os seus estudantes, já chamem a atenção para isso. Para o protagonista, para o antagonista, se for possível trabalhar. Porque a hora que ele reconhece os elementos básicos da narrativa literária, na hora de produzir essa narrativa básica literária, ele consegue entender, opa, tem que ter isso, 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 isso e isso. Onde a gente também faz essa conversa? Na hora de estabelecer o nosso brainstorm. Não pensem apenas num brainstorm temático. Pensem num brainstorm de gênero, tá bom? Isso vai ser muito importante, porque você consegue colocar para o seu estudante a possibilidade de, se ele não tivesse nada assim para entender, né, não tivesse ponto de partida, pelo menos, opa, se até então eu estava confuso, agora eu não estou mais, eu preciso avançar a partir daqui. Tudo bem? Kátia, vamos testar seu som, ver se está saindo um pouquinho? Vamos lá. E aí, viu? Ainda não sai. Não Poxa sai? vida. Não, não sai. Puxa, Gente, mas aqui, ó, tô os dividindo professores com a Kátia colocaram que aqui. Eu estão vejo a Kátia, mas o ouvindo. som dela não sai. Não sei se sai Puxa. para vocês. Para mim não sai, eu não ouço. Vamos tentar Eles diferente. estão colocando que sim, que estão me Sai? ouvindo. Peraí, então vai de novo. Peraí que agora eu te ouço. Agora Vai. você me ouve? Agora eu te ouço, agora eu ouço. Ê! Ó, então vamos retomar, Kátia, só para a gente Vamos fechar lá. essa conversa. Então Tá certo. apareceu a alternativa A e a alternativa D? Sim. E olha, apareceu um C aqui também, Opa, peraí. meio tímido. Um C meio tímido. Tá, o C meio tímido. Deixa eu voltar na Sim. C. Uso dos tempos verbais do eixo presente. Opa, gente, isso não é muito refinado, não, para a gente trabalhar? Isso não é muito refinado? Não é uma etapa um pouquinho mais para frente? Então é assim, vamos lá, né? Eu diria, a elementar de todas, os elementos básicos. Vai, a letra D nós podemos pensar também. Letra C, eu diria, letra C é um estágio mais avançado. Sabe onde a gente pode trabalhar a letra C? A gente pode trabalhar a letra C quando a gente for pensar em revisão. Ok? A gente pode pensar na letra B quando a gente for pensar em revisão. Então, quando a gente for construir as rubricas, tá? A gente pode pensar nessa letra, ó, a primeirona, letra A. A segunda, letra B. Letra B, desculpa, a segunda letra D. Letra B e letra C, elas oscilam, porque são habilidades um pouquinho mais complexas. Mas, por exemplo, a gente consegue mapear
a habilidade C, por exemplo, pô, verbo, você já aponta para o seu estudante que é o verbo. Agora, os mecanismos linguísticos, por exemplo, comparação, metáfora com o estilo, né? Conjunções, advérbio de tempo, isso talvez seja um pouquinho mais complicado, mas se você sugerir para o seu estudante, pô, descreva mais seu personagem, qual é o mecanismo linguístico? Não repita o nome, qual é o mecanismo linguístico? Então, essas possibilidades vão ajudar o nosso estudante a trabalhar. Então, como é que a gente faz isso, né? Mas, ó, habilidade A, tá bem? Reparem que eu pedi uma escolha, parece básico o que eu estou pedindo, mas é só para a gente perceber que talvez a nossa expectativa não tem que estar tão lá em cima, ela tem que estar aqui, ó. Isso é essencial. Garantir isso? Próxima etapa. Garantir isso? Próxima etapa. E próxima etapa, e por aí nós vamos. Tudo bem? Então é isso. Tá bem, gente? Vamos avançar um pouquinho mais? Então, a gente já sistematizou aqui, né? A interação 1, obrigado pelas contribuições. Alguém deixou algum comentário, Kátia? Se tiver algum comentário que seja bacaninha, acho que dá tempo da gente... Ou só tiver letrinha, tudo bem. Tivemos aqui... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ok. Nós tivemos aqui o professor Roberto, que ele colocou assim, ó, 99,9% dos alunos do 9º ano reconhecem a letra A. Tá? Então, ele né, colocou uma porcentagem aqui. A professora Sandra, ela colocou sem dúvida, né? Mas se não reconhece as características do conto, também não consegue. Não adianta, também escolhi A, né? Ela colocou assim. Temos assim bastante participação, viu? Bastante participação. Eu diria isso para vocês, de verdade. É a letra A que a gente é unânime, ainda bem que é uma unanimidade boa essa aqui. Porque estamos pensando em coisas essenciais, tá? Essenciais. Tudo bem? Exatamente. Então, essa que é a parte legal. Professora Ana Paula, viu, Paulo? Só para fechar, que você falou essencial, acho importante que ela ressalta aqui também que a habilidade A é essencial para a produção do gênero. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, então é assim, qual é o ponto de partida? Qual é o primeiro passo? Tá? Qual é o primeiro passo? Então, aqui não tem muita conversa, tá? Eu sei que a gente pode querer... Se essa habilidade já for conhecida de todo mundo, gente, a gente passa para um pouquinho mais complexa. Repare que a gente pode começar a sinalizar essa habilidade lá no começo das nossas leituras. E só dizer, ó, tem ou não tem. Porque se o nosso estudante erra isso, ele já perdeu o gênero, entendem? Então, isso é muito importante. O professor que fez a contribuição falou de 9º ano, mas nós estamos com a 3ª série. Muitos estudantes de 3ª série, atenção, ficam preocupados com gêneros argumentativos. Por isso, aí rola uma confusão na hora de fazer narrativa. Eu brinco muito, eu espero que não seja assim com os estudantes de vocês, mas eu cansei de pegar estudantes que chegavam na 3ª série e, quando entravam no ensino médio, não trabalhavam mais narrativa. Então, não amadurecia a narrativa de modo a ter uma complexidade, um estilo bacana, né? Então, na 3ª série do ensino médio, ele tinha uma narrativa um pouco mais infantilizada, porque não amadureceu o gênero. E lia pouco, mas a argumentação estava melhor. Então, aí a gente precisa também fazer esse trabalho com uma leitura mais refinada, mais cuidadosa. Se vocês puderem, gente, leiam com os seus estudantes, discutam. Um parágrafo dá uma aula com muita tranquilidade, tá? Aqui, mais uma vez, eu não estou ensinando ninguém a dar aula. A gente está trocando. Olha, se a gente conseguir possibilitar que o nosso estudante faça bem uma leitura, e a gente pode mediar essa leitura, mas a gente ensina essa leitura para o nosso estudante, talvez ele não tenha mecanismos, mas ele vai enxergar que é possível. E é bom que a gente treine nossa leitura. Eles enxergam coisas que a gente não enxerga. Eles perguntam coisas para a gente sobre vocabulário, sobre construção. Se a gente perguntar... Gente, eu vou fazer um comentário meio bobinho. A gente vai falar da IACEMA agora, mas deixa eu fazer um comentário que possa parecer meio bobinho, para vocês entenderem dessa lógica.
uma vez o estudante perguntou assim para mim, professor, por que a Iracema tem os lábios de mel? Do hálito da Iracema também, né? Aí um estudante perguntou assim, ué, mas ela escovava os dentes? Poderia ser uma pergunta muito tola, mas quando você coloca isso para um estudante, que é aquele texto que fala que o favo da jatina, como é que é? Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado, alguma coisa assim. Aí a pergunta foi, ela escovava os dentes? Aí eu falo, gente, não estraga a metáfora, né? Por quê? Para a gente poder entender que a construção metafórica é muito importante para esse projeto literário do romantismo brasileiro. E a gente consegue construir com o nosso estudante e dar boas risadas junto com eles, evidentemente, né? Mas quando veio a pergunta de se ela escovava os dentes, eu falei, gente, mas como assim? Então, percebam que, às vezes, essas tiradas são legítimas de um estudante. E a gente para ouvir. E depois para dizer, opa, no projeto literário, qual é a força que isso tem? Dizer que nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado, e aquela conversa que a gente já sabe que a Iracema é um anagrama de América, que ela personifica a terra, poxa, é a terra que recende o perfume da baunilha, né? Para a gente poder entender. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. Na aula 2 do nosso caderno também, nós temos uma leitura agora de Iracema, como eu falei para vocês, né? Aí vejam que legal. Qual que é o nosso trabalho? Ler aqui, então, trechos de um romance e associar ao contexto de produção, situando os aspectos históricos. Então, lembrar que Iracema é uma obra do romantismo brasileiro, da sua fase indianista, e entender como essas marcas, nesse projeto de construção de nacionalidades estão postas, entender essas marcas no texto e tentar mostrar isso para o estudante, dá um ganho interessantíssimo. Vamos só lembrar de uma coisa. Para além dos recursos linguísticos, Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. Bom, é isso, né? O favo da jatina não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Lembra? Eu brinco, aquela parte que a Iracema, ela não caminha, ela não pisa, né? Ela flutua, porque a Iracema é fantástica, ela é o ideal. Então, por quê que essa Índia é esse ideal? Lembrando aí que a gente está na primeira metade do século XIX, no Brasil, qual que é o projeto literário do romantismo, né? Então, quais são os nossos objetivos? Identificar, então, esses contextos, né, esses efeitos de sentido, a partir dos recursos linguísticos e semióticos que vão sustentar a organização da narrativa. Então, a gente vai ler o trechinho de Iracema, né, lá no material, e depois que a gente lê o trecho, é um texto grande, né, eu reproduzi um pedaço para a gente ler daqui a pouquinho, a gente vai ter uma continuação. Agora é com você, estudante, analise e registre no seu caderno os efeitos de sentido, observando o adjetivo, observando, então, um recurso linguístico. Então, ok? Então, esse é um caminho. Depois, gente, a gente problematiza, a gente conversa. Olha lá, falei de adjetivação, morfologia, classe de palavra. Agora, reparem, que figura de linguagem predomina em diversos trechos desse excerto, de modo a estabelecer relação entre a personagem e os aspectos da natureza. Então, aqui, a gente lembra, né? Tem duas figuras de linguagem muito famosas aqui, mas eu não vou cortar o barato, não. Vamos ver. Vou cortar o barato, sim. O spoiler da Iracema, como se a gente já não conhecesse. Esse momento, as comparações e as metáforas, ao associar a Iracema personificando a América na figura da Índia, tem super relação com o nosso projeto de nacionalidade, né? Com o projeto dessa primeira parte do romantismo brasileiro.
Então, toda essa caracterização é fundamental. Caracterização do personagem, ok? Vamos aqui agora, ó. Leia os trechos a seguir. É uma questão B e vamos ver agora o contexto histórico. No trecho a seguir, retirado do excerto em estudo, há algumas referências a fatos e acontecimentos peculiares da época. Identifique-os e descreva. Porém, a Virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. Lembra isso aqui lá no comecinho, quando a Iracema encontra o Martim, né? A mão que rápida ferira estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois, Iracema quebrou a flecha homicida. Deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Reparem, o guerreiro branco conhece o costume indígena. Quebras comigo a flecha da paz? E olha como ela questiona. Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Então, olha que legal aqui. Que processo seria esse? Agora eu vou cutucar vocês para vocês pensarem aí. Que processo seria esse de que o branco que chega aqui e interage com o indígena conhece o costume do indígena? Associa isso à história do Brasil, ok? E ele fala, venho de longe... desculpa, eu não avancei o slide. Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Aqui, vamos fazer mais uma vez, então, agora, pensando nessa atividade, nesse trechinho que a gente leu, em tudo que a gente conversou agora. Reparem, tenho 3 habilidades. Mais uma nova interação. Tenho 3 habilidades. Vamos lá de novo. A, B ou C agora, tá? Com base nesse conjunto de atividades que nós vimos, qual é a habilidade privilegiada? Reparem que vocês talvez não achem, não é a maravilhosa habilidade, mas é o que nós temos aqui, 3 habilidades. Elementos básicos da narrativa, mecanismos linguísticos utilizados na construção da narrativa, ou os tempos verbais. A, B ou C? Qual é a mais favorecida? Quero ver pipocar letrinhas aí nesse chat, tá, gente? Vamos lá. A maioria aqui... Tá me ouvindo? Estou ouvindo, perfeitamente. Ok. A maioria está respondendo a letra B. Opa! Mas tem um C, de novo, muito tímido. Gente, então eu posso contar uma coisa? O C está falando de tempo verbal. Tempo verbal. Lembre-se que eu já dei algumas caracterizações aqui, ó. Que fala, por exemplo, olha essa parte que legal. A mão que rápida... Peraí, deixa eu pegar aqui o meu trecho, porque eu tô com uma imagem bem em cima, né? Ela fala assim: a mão que rápida ferira estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Olha essa construção, esse paralelo. A mão que rápida fere, estanca mais rápido e compassiva. Olha que legal esse paralelo, essa comparação. Iracema quebrou a flecha homicida. Olha a adjetivação da flecha. Então, percebam no estilo, né? Aí, quebras comigo a flecha da paz, nomeia também. Chama a Iracema de filha das florestas. Olha o vocativo que ele usa para ela. Então, comecem a perceber aqui quais são as adjetivações, o vocativo. Claro, vocês estão certos aqui, eu diria que é a letra B. Para a análise do período romântico, gente, não tem como. Olha, para entender o projeto literário do romantismo, é importante que a gente vá trabalhar sempre com comparações, figuras de linguagem, adjetivação.
O romance romântico precisa dessa construção de um mito de nacionalidade, e para isso ele faz esse trabalho, né? Então, valoriza a cor local, fala da floresta, fala do personagem. É isso, gente. Vamos então perceber que para construir uma narrativa romântica, eu vou valorizar esses elementos linguísticos e não só o tempo verbal, tá? Uma atividade como essa também aparece no São Paulo Faz Escola, e aqui eu vou colocar para vocês, ó. Nós temos a habilidade de reconhecer as diferentes os elementos que estruturam o texto narrativo, na construção do sentido do romance, do conto do século XIX. Vou chamar a atenção aqui para vocês, se vocês puderem tomar nota disso, é legal, né? Na atividade 1, da página 52 até a página 55 do São Paulo Faz Escola, da segunda série, no segundo bimestre, ele vai retomar esses trechos utilizados no Aprender Sempre. Então, é uma atividade que já conversa com outra. A partir dessa atividade, né, na questão 4, a gente trabalha, na mesma atividade lá do São Paulo Faz Escola, a gente trabalha com a adjetivação, que é o uso do recurso linguístico. A questão 5, da mesma atividade lá do Aprender Sempre, do São Paulo Faz Escola, propõe a construção da personagem pelas figuras de linguagem. Então, reparem, você muda a forma de perguntar, gente, mas basicamente os elementos estruturantes do nosso material são os mesmos, tá? Kátia, eu vou aproveitar mais uma vez, nesse momento aí que a gente teve interação, coloca de novo o link para a gente, tá? No chat da pesquisa, porque aí os professores vão poder colaborar conosco, tá? Tudo bem, gente? Agora, quando a gente vai começar a trabalhar com o nosso ensino híbrido, eu repito para vocês, lá no final do ano passado, a gente deu algumas sugestões, aqui a gente dá outras sugestões. De acordo com o documento orientador, atividades escolares não presenciais, nós teríamos algumas medidas a serem tomadas. Uma delas, planejamento de atividade, verificar, então, quais são os recursos que eu preciso, quais eu tenho, para poder propiciar uma aprendizagem para todos. Eu sei que cada um aqui, gente, se virou como pôde, vocês foram guerreiros, heróis. Retomada de aprendizagens anteriores, que é o que a gente está fazendo. A partir de retomada de aprendizagem anterior, eu faço agora, então, o avanço, né? Avança o desenvolvimento da habilidade do bimestre, após a retomada do anterior. Observa as habilidades essenciais. Trabalho com a minha autonomia. Quanto que eu posso trabalhar? Eu tenho que seguir todos os meus materiais sem respeitar a minha realidade? Gente, às vezes a sua realidade te pede alguma coisa que o material não dá conta. E você consegue resolver de um jeito que a gente não prevê. As nossas realidades são muito ricas. E vocês conhecem melhor do que ninguém, eu falo isso. Vocês, então, conseguem planejar as atividades com os seus estudantes. Então, ó, o Aprender Sempre, que é o material que nós temos disponível para todo mundo, que é esse material que a gente está dando a formação, também é um caminho. O aplicativo do Centro de Mídias também, né? São caminhos, são possibilidades. Ainda, eu vou falar para vocês de uma coisa que a gente discutiu o ano passado. O ano passado nós falamos de um conceito, uma palavrinha que vai parecer feia para alguns, chamada de produzagem, que está traduzida para a gente como produzagem. É a produção enquanto se faz o uso, né? Por exemplo, vamos fazer o nosso estudante criar um podcast. Eu não sei criar um podcast. Mas eu sei fazer uma gravação no meu celular e eu consigo fazer uma coletânea de áudios ou de vídeos. Eu sei fazer stop motion. Se eu jogar isso num site colaborativo, seja de as salas de aula virtuais, enfim, né? Os criadores de apresentação, os sites de vídeo, os fóruns. Muitos estudantes aprendem a usar enquanto produzem. Então, se vocês quiserem retomar esse contexto, esse conceito, nós falamos esse conceito na última formação do ano passado, tá? Está disponível aí nos canais virtuais para vocês olharem também, tá? Mas, basicamente, eu estou simplificando e explicando o conceito que a produzagem
Ah, a tentativa nada, né? É a produção, o aprendizado e a produção faz o uso. Produz-se o produto quando se usa a plataforma ou o aplicativo. E a colaboração. Gente, produzam colaborativamente. Façam o estudante ser também parceiro no seu processo de aprendizagem. Não tem como a gente fazer isso. Senão a gente onera muito o nosso trabalho de professor, né? Se a gente fizer uma pauta colaborativa, de repente, um estudante colabora na correção do texto do outro, de garantir os elementos mínimos. Então, a gente faz isso acontecer, né? Então, o estudante ajuda na revisão, eles fazem a curadoria da informação, ok? Eles veem o melhor suporte. Então, isso é um caminho muito bacana. Então, temos vários recursos, né? Então, a gente já falou. Os canais de comunicação, celular, aplicativo de mensagem. Também, se vocês tiverem um acesso à internet com facilidade, o centro de mídias, como eu disse, né? Outros recursos. Então, tem várias plataformas. Às vezes, na sua realidade escolar, você usa alguma plataforma que é boa para o seu uso na sua localidade. Se ela servir para um repositório de vídeo, uma pasta virtual comum, uma nuvem, enfim, se isso for possível para você trabalhar na sua realidade, então, professor, professora, trabalhe. Isso vai ajudar bastante. Como é que a gente pode disponibilizar conteúdo de aula? Poxa, por meio de aplicativo de mensagem? Sim, de repente um estudante vira curador. Tem aplicativos de mensagem em que não se precisa deixar o nosso telefone. Tá? Então, o estudante você consegue gerir o grupo. E tem um deles que cada grupo dá para ter até, eu já não me lembro na cabeça se são 20 mil ou 200 mil pessoas num grupo. E você, professor, vira o gestor sem colocar o seu número de telefone. E todo o histórico fica lá. Então, vocês conseguem trabalhar com esses aplicativos de mensagem também, né? Então, e a gente falou sobre isso lá na última formação também. Então, encaminhar, gravar um vídeo, disponibilizar, colocar um estudante como curador ou como responsável, né? São várias possibilidades. Se vocês puderem deixar sempre um estudante para auxiliar ou um grupo de estudantes para auxiliar também, isso é muito legal, se for possível. Ao iniciar a aula, gente, um vídeo, um texto, um áudio, então orientar, olha, fazer uma pequena pauta, não consigo fazer uma apresentação, fazer uma pequena pauta, olha, a gente vai trabalhar hoje com esse conteúdo, que vai ficar disponível na plataforma tal. Então, vocês têm a plataforma virtual também nos aplicativos do centro de mídias para poder usar com os estudantes. Para desenvolver a aula, aí dá para trabalhar as possibilidades. Então, por exemplo, sugiro que vocês usem plataformas de construção de texto colaborativas. Ok? Então, essas plataformas de textos virtuais, porque a gente consegue acompanhar a produção e fazer a revisão do texto virtualmente. E todo mundo pode ter acesso. E é bom que a gente não perde. Se a gente conseguir ter esse acesso, não vai existir aquela conversa do cachorro comeu minha atividade, né? Porque está tudo virtual. Poxa, mas, Paulo, na minha realidade, meus estudantes não conseguem fazer virtual. Se a gente conseguir fazer algum encontro presencial, construir uma pauta coletiva, pegar um grupo para construir uma pauta coletiva, também, meu texto tem que ter determinadas coisas, estão aqui. Então, a gente vai fazendo essa curadoria. E esse processo, se essa pauta for conhecida de todo mundo, a gente ganha bastante. Inclusive na correção, que o estudante já faz a sua conferência. Ao finalizar a aula, se for encontro virtual, vamos tentar ouvir as impressões. Se a gente puder fazer um formulário de pesquisa, se a gente puder recolher a resposta, se o estudante puder enviar um áudio de 1 minutinho ou 2 para você ouvir, ou até para dizer, olha, eu tive dificuldade.
Então, como a gente vai fazer hoje com vocês, e mais uma vez eu peço que vocês respondam a nossa pesquisa ao final, se vocês puderem fazer isso, dizer o que foi bom, o que foi bacana, o que eu já consigo fazer, qual foi a minha dificuldade, ou o que eu não entendi. A sugestão é sempre a gente tentar buscar o engajamento do nosso estudante, né? Agora, e para o planejamento, como a gente faz? O nosso planejamento tem 3 momentos. Vocês se lembram que eu falei no comecinho desta formação de hoje? Quando eu fui apresentar as aulas, que eu fui falar da aula 7 e 8, e eu disse na aula 7 e 8 que nós íamos produzir um conto, né, um e-book. Então, para isso, eu tenho que sempre enxergar o antes, o durante e o depois como um todo. Aqui, para planejar, planejo a atividade, verificando quais são os recursos, o que eu tenho, o que eu não tenho. Retomando a aprendizagem, estudando a sequência. Por favor, professores, conheçam. Eu já não sei quantas vezes eu falei isso hoje, mas conheçam as sequências de atividades. Se precisar conversar com seus estudantes, para aquele momento de fazer aquela acolhida, também façam. Porque as questões socioemocionais do confinamento a gente teve isso, tem sequências que vão falar sobre a diversão na pandemia, a discussão de momentos da pandemia, por exemplo. O ano passado tinha uma sequência que falava de cinema, e discutiu o cinema na pandemia. Isso dá para tirar problematizações bastante interessantes. Aqui, sempre cabe, dentro das suas possibilidades, propor alguma coisa para os seus estudantes. A gente se desdobra, eu sei disso. Durante a aplicação das sequências, fiquem atentos, por favor, ao calendário disponibilizado pela Secretaria da Educação. Fiquem atentos também ao Centro de Mídias e observem esses conteúdos. Essas aulas do Aprender Sempre estão disponíveis nos canais de vídeo. Então, assim, sempre é possível a gente perceber, recapitular alguma coisa, rever alguma coisa, ou tirar alguma dúvida do nosso estudante, né? Desenvolver as habilidades por meio de roteiros, proporcionando o número de aulas oferecidas nessa matriz e garantir que isso aconteça é bastante importante, tá? Então, por favor, se a atividade precisa de 2 aulas, não faça ela em 8 aulas, né? Porque às vezes o tempo é demais e vai fazer falta lá na frente. Depois disso tudo, gente, essas habilidades essenciais, eu preciso saber quais são elas. Elas foram alcançadas? Aplica as avaliações, tanto as da Secretaria da Educação quanto as suas, analise os resultados, retome o que for preciso, porque aí você garante que o seu estudante vai ter o essencial. E aí, quando a gente parte do essencial, depois a gente trabalha também para o detalhamento, para aquilo que vai ficar legal no nosso trabalho, tá? Então, só estou aqui colocando para vocês, agora, esses 3 quadros que eu mostrei como um quadro só. Quando eu planejo o antes, eu estou pensando lá no durante e estou pensando principalmente no depois. Uma coisa está ligada na outra. O planejamento está ligado no meu objetivo. Ok? Isso é fundamental para a gente. Qual é o passo a passo para a gente aplicar tudo isso? Diagnosticar, identificar o que o nosso estudante tem como problema. Como é que eu posso fazer isso? Retomando com a atividade diagnóstica de 2020, eu posso aplicar alguma avaliação minha, se for o caso, né? Como é que eu aprofundo isso? Por favor, repito, retoma a sequência de atividades, estuda essa sequência de atividades, passa por ela e fala, isso aqui é bom, já sei e avanço. Mas tente conhecer o todo. Por favor, a gente não pode, desculpem, a gente não pode pegar o material no susto. Na hora de dar aula, eu vou abrir o material. Se a gente fizer isso, a gente não consegue cumprir o nosso objetivo com o nosso estudante, né? Então, como é que vai ser esse acesso dos estudantes ao material? Ele pode ser, gente, presencial, remoto ou híbrido. Se ele não for presencial, ele vai ser por meio das plataformas educacionais ou pelo centro de mídias. Se for aí presencial, de acordo com cada cidade, com cada momento, com cada retomada, com as resoluções que a gente vai ter, a gente vai tentando sempre ajustar, mas tentem garantir um fluxo de trabalho, que quando ele não for presencial,
que ele tenha uma sequência de trabalho acontecendo, tá bem? Se vocês puderem também, à medida do possível, sanando dúvida, tirando, complementando, buscando ver o que falta, para algumas atividades, de repente, esse e-book, que não tem um tema fechado, ele pode ser diversificado também. Então, ó, eu posso ir diversificando, eu posso realizar webconferência, como a gente está fazendo agora, fazer um vídeo curto, ó, é uma dica importante. Vídeos longos, tem hora que para a gente colocar um estudante para assistir é bem complicado. Então, vídeos curtos são bacaninhas. Então, podcast, usar rede social, enfim, se a gente puder ter acesso à atividade impressa, também ajuda. Mas, se não puder, vamos trabalhar com o que a gente consegue, respeitando o distanciamento, né? Como é que a gente engaja os nossos estudantes? Aqui, gente, a gente engaja os nossos estudantes tentando dar devolutiva. Então, se a gente conseguir fazer o nosso estudante ser protagonista do nosso trabalho, vai ser lindo. Faça com que eles participem, tá? Peço mais uma vez, retomem aquela formação, a última do ano passado, a gente falou bastante sobre isso. Tento buscar os recursos, tá? Para também trabalhar com os meus estudantes, eu fiz uma boa correria para poder ampliar o meu trabalho. E a gente fez isso esse ano, a gente aprendeu muito esse ano, tá? Bom, gente, eu já vou me despedindo de vocês, deixando aqui a perguntinha. Como é que a formação Começa de hoje pode contribuir com o planejamento do seu trabalho? É uma formação de retomada, aqui está o link da nossa pesquisa. Peço que vocês respondam na pesquisa. Se quiser colocar aí no chat alguma contribuição, também é bem-vindo. A Kátia me passa depois e a gente vai conversando. Já de saída, agradeço ao encontro com vocês todos. Uma tarde puxada para esse começo, mas muito boa. E estamos aí, estamos à disposição, tá bem, gente? Muito obrigado, Kátia. Boa tarde, pessoal. Obrigada, nós que agradecemos, viu? Nós da IFAP agradecemos, professor. Muito obrigada também a todos. Estão aí as nossas referências. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.